Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que pretende contratar um ponta que joga numa seleção na América do Sul. Essa informação foi divulgada pelo pessoal do Atenção Vascaínos e ganhou bastante destaque entre torcedores cruz-maltinos. Dá para contar que o Brian Rodrigues, velho sonho do Vasco, tenta forçar sua saída do América do México. Será que é esse o jogador pretendido? Atleta que é da seleção uruguaia, tem sido convocado com bastante frequência e no América funciona como uma espécie de 12º jogador, não é um titular absoluto, também era alvo do Corinthians. Outros pontas foram prioridade no Vasco, mas não houve avanços, especialmente por conta das cifras pedidas nas negociações. Só para completar, contar também que o Vasco sondou a situação de Maxi Gomes. Esse é um centroavante uruguaio de 29 anos de idade que está livre no mercado depois de sair do Cádiz, passagem muito ruim pelo futebol espanhol, mesmo na condição de centroavante, mais de 30 jogos e nenhum gol marcado. Não sei se é o tipo do jogador que vai agregar, ainda que seja para a reserva do Verratti. O Tony Araújo pedindo para contar notícias sobre o Vasco. Hoje surgiram dois novos nomes, todos ligados ao ataque, que é a grande prioridade do Vasco. O Vasco procura especialmente pontas. O primeiro deles do Rodrigo Castilho. Esse é um argentino de 25 anos de idade que atua no Ginásia La Plata. Ele foi oferecido para o Vasco, que ainda não se decidiu por contratá-lo ou não, tá? Houve quem dissesse que é a proposta oficial, o que eu sei que é uma sugestão para o Vasco. A pedida do Ginásia é de 3 milhões de dólares. Mas um nome que negocia com o Vasco, informação trazida pelo Pedrosa, é de um angolano chamado Lloyd Augusto. Ele atua no Antalyaspor da Turquia. O barulho ao fundo, vocês me perdoem, é o Matheus causando aqui nas redondezas. Sobre o grego, no Vasco não há, perdão, otimismo, há uma preocupação. No São Paulo, há certeza de que o negócio vai ser fechado ainda no mês de janeiro, tá? E aí é uma coisa ou outra. Ou o Marinacci se torna parceiro da base do São Paulo, ou o Marinacci compra a SAF do Vasco. Eu acho que a mudança do Vasco ela está acontecendo. Hoje ela está muito, o Vasco hoje está muito melhor. E eu não falo só de resultados, eu falo de estrutura e de visão das outras equipes, do mercado como um todo, com o Vasco da Gama. Está todo mundo muito satisfeito com a administração do Pedrinho e acho que, gradativamente, as coisas vão acontecendo e os resultados vão aparecer. Tá bom, meu amigo? O Vasco foi o único dos grandes que não perdeu. Tenho certeza que o Carille vai fazer um bom trabalho e dias melhores virão. Bom, o Fluminense também não perdeu. O Fluminense também empatou. Só quem perdeu dos grandes foi Flamengo e Botafogo. Acho que a Ferge fez muito errado, né, antecipando aí muito para agradar as televisões. Antecipou muito o início desse campeonato carioca, tendo em vista que o Paulista terá a mesma quantidade de datas e só começa na quarta-feira. Então, foi uma precipitação, né, na minha modesta opinião. Isso facilitou aí as vitórias dos pequenos, mas o Vasco jogou bem. O Vasco deu uma demonstração de que pode fazer uma boa campanha até a chegada até a estreia dos principais jogadores, né? E principalmente do Carille, que eu acho que vai fazer um bom trabalho. Acho que ele tem tudo para fazer uma equipe competitiva, um sistema defensivo forte, que sofra pouco lá atrás e que jogue, mesmo que seja por uma bola, e que possa ser eficiente. Eu trabalhava na televisão, eu trabalhava em São Paulo, e quando o Carille teve a sua ascensão, e vi muito do trabalho do Carille. E acho que o Carille é um técnico que, se as coisas vão bem, pega um viés positivo, pode bater campeão carioca. Pode sim, porque
Ele sabe tirar o melhor de cada jogador, ele sabe posicionar um time em campo, e aí é um time que sofre poucos gols, porque o time do Vasco do ano passado, o grande erro é que tomava muitos gols. O Vasco fazia bastante gols, mas também tomava muitos gols. Não tinha equilíbrio defensivo. E o trabalho do Carille tem como base o fato de jogar fechadinho e de ter equilíbrio lá no sistema defensivo. Então, acho que essa galera aí que está jogando, ela vai fazer um bom trabalho, entregar para o Carille bons resultados, e acho que o de sábado foi um excelente resultado, na minha modesta opinião, e mostrou muita coisa boa, e a principal delas, na minha opinião, foi a dupla de zaga, Luiz Gustavo e Lincoln. Eu já falava deles o ano passado inteiro, que ao invés de colocar o Maicon, ao invés de colocar o Léo, que a torcida pegava no pé, ao lado do João Vitor, eu daria a chance para um desses dois jovens atletas. O Lincoln já jogou bem, fez gol contra o Internacional, e não entendo até hoje por que ele não teve uma sequência. Tá bom, tio Zezé? Grande abraço, fica com Deus. Bom programa. Gustavo Toffolo, é assim? Acho que é. Dá para o Vasco beliscar esse carioca? Dá sim. Dá sim. O campeonato é feito para que os 4 grandes cheguem à semifinal, como o Vasco chegou o ano passado, e a gente comemorou bastante porque o Vasco pegou o Nova Iguaçu, o Botafogo mais uma vez não se classificou, o Fluminense pegou o Flamengo, né? O Flamengo pegou o Fluminense, o Flamengo eliminou o Fluminense e o Vasco foi eliminado pelo Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu tinha vantagem, mas o Vasco não jogou 3 partidas no ano passado. Aliás, com essa desse ano, são 4 partidas consecutivas que o Vasco joga contra o Nova Iguaçu e não consegue uma vitória. Então, tem alguma coisa errada. Mas o fato de não ganhar, isso não quer dizer que o Vasco não possa ganhar o campeonato estadual. Acho que o Vasco pode, sim, ganhar o campeonato carioca, porque tem camisa, tem tradição, e porque o Carille vai montar um sistema defensivo que pode suportar a pressão aí de um ataque como o do Flamengo, um ataque como o do Botafogo, e se Adson, Emerson, o colombiano, né? David, esses jogadores. O torcedor vascaíno, o Vasco está na saga ainda de buscar reforços para o seu ataque. A equipe ainda não conseguiu achar um jogador que seja mais tranquilo para negociar, né? Porque o Vasco não tem uma condição financeira boa no momento, como já foi falado diversas vezes. Enquanto não tiver a SAF, o Vasco vai penar para conseguir contratar jogadores. O caixa está muito apertado, né? Acho que tem muito problemas financeiros. E até para não causar também aí uma disputa com outras equipes. Foi tão valorizado. E o Vasco acabar ficando sem conseguir disputar para contratar o jogador, sem uma atração para trazer o jogador, né? Já que o Vasco não está nas principais competições, né? Como seria a Libertadores. O Vasco está na Sul-Americana e ainda está num projeto de reerguer a equipe, né? Então acho que isso acaba dificultando um pouco ao Vasco conseguir atrair olhares de ótimos jogadores para vir para a equipe. Mas é isso aí, deixe sua opinião nos comentários, se você concorda aí com o Edmundo também, o que foi falado na live dele. E deixe sua opinião nos comentários, não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal também se você não for inscrito aqui no canal, e também ativar o sininho de notificações, que é muito importante.